Olá, meus caros. Então, dando sequência aqui à língua portuguesa, fechando esse tópico aqui dentro de compreensão e interpretação de texto, eu vou falar com vocês sobre coerência e coesão textual, tá? Dois aspectos aí muito importantes também para que possamos resolver as questões da nossa prova, entender corretamente, antes de tudo, entender corretamente um texto e até para a própria elaboração textual lá na sua prova discursiva, tá? Então, são dois conceitos muito importantes que precisam ser compreendidos por vocês e aplicados, sobretudo, na sua produção textual. E quando nós falamos de coerência textual, nós estamos falando do estabelecimento ali de uma sequência lógica dentro do texto. E a coesão, ela confere o quê? Ela confere harmonia ao seu texto. A coesão, ela está relacionada a você falar aquilo que precisa ser dito com economia verbal. Mas vamos entender essa economia verbal aí de forma tal que não comprometa, a mensagem que está sendo transmitida. Então, coerência e coesão caminham juntas, tá? Você tem que entender isso daí, é algo que caminha junto. Você só vai ter esse texto com essa sequência lógica, com clareza, se ele ao mesmo tempo aí for um texto coeso, um texto bastante objetivo, que diga aquilo que precisa ser dito de forma clara, de forma bastante objetiva. Então, no nosso material de apoio que você tem aí em mãos, os últimos itens a serem discutidos aí nesse material dentro do tópico de compreensão e interpretação de texto, nós temos aí justamente coesão e coerência textual. Aí eu coloquei esse resuminho para vocês aí, acompanhem conosco no nosso material de apoio. Olha só, o texto é um conjunto harmônico de elementos associados entre si por processos de coordenação e subordinação. Então nós temos lá os fonemas, os sons das falas, representados graficamente pelas letras, se unem constituindo as palavras, Estas, por sua vez, olha só, estas, vamos aplicar isso daqui, estas, por sua vez, quem que é estas? Ou seja, as palavras. Aqui nós temos um elemento coesivo chamado de anafórico. O que é isso? É você utilizar um termo para retomar outro termo já citado anteriormente. Então, quando eu digo aqui, estas, por sua vez, estas quem? As palavras. O pronome estas retoma o substantivo palavras, aí funcionando como um elemento coesivo, o que nós chamamos então de uma coesão referencial anafórica, tá? Por quê? Porque ela retoma um termo anteriormente citado. Sobre coesão textual, esse é um dos itens mais cobrados em provas de concurso. Então, tome nota disso daí. Aqui nós temos um exemplo de coesão anafórica, em que você utiliza um termo para retomar outro termo já citado anteriormente. Tá ok? Essa, por sua vez, ligam-se para formar orações, que passam a se agrupar, constituindo o período. A reunião dos períodos dá origem aos parágrafos. Estes também se unem. Observe que, mais uma vez aqui, nós temos a utilização da coesão referencial anafórica. Olha só, estes também se unem. Quem que são estes aí? Os parágrafos. Então, nós utilizamos muito essa coesão, esses elementos coesivos anafóricos. Eles evitam a repetição de termos dentro do enunciado. Tá? Então, aí nós temos essa coesão anafórica. Estes também se unem e temos, então, o conjunto final, que é o texto. Há certos elementos que permitem que o texto seja inteligível, com suas partes devidamente relacionadas. Se a ligação entre as partes do texto não for bem feita, o sentido lógico será prejudicado. Ou seja, se não houver aí essa coesão, se não existir essa coesão no texto, fere a sua sequenciação lógica, ou seja, fere o sentido do texto. E aí o texto não alcança a coerência, perde em coerência. Tá? Essa questão da referenciação, ela é fundamental para que você possa produzir um texto coeso, tá? Um texto que transmita aquilo que precisa ser dito com economia verbal, com economia de palavras. Tá ok? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá, olha só.
Nós temos aí um exercício muito comum em provas de concurso, tá? Em que você tem as frases, né? Os períodos de um texto, eles estão fora da ordem. E assim você tem que ordená-los de forma tal que produza um enunciado dotado de sentido. Então, pegue aí o material, né? Acompanhe e tente você, né? Dê uma pausa aí no vídeo e tente você, então, organizar para na sequência acompanhar aqui a resolução da questão. Olha só, as frases a seguir compõem um fragmento do texto de Círio Pocenti e estão fora da ordem em que aparecem no texto original. Considerando as noções de coesão e coerência textual, organize-as de forma que o texto daí restante produza sentido. Então observe que as frases aí, elas estão o quê? Completamente fora de ordem. Então dê um pause aí no vídeo agora, tá? Tente você ordená-las de forma a tal produzir um texto com sentido e na sequência então já venho aqui apresentando para vocês, tá? A ordem correta aí desses enunciados. Beleza? Vamos lá? Muito bem, você deu pause aí, né? Marcou, deu certo? O texto ficou aí dotado de sentido? Então, olha só, nós estamos falando aqui de coesão, né? A coesão que é esse mecanismo que articula aí os elementos linguísticos, articula aí palavras, articula as frases do texto, de forma tal que possa, então, produzir um enunciado dotado de sentido. Então, vamos lá, olha só, preste atenção aqui na sequência, né, em que nós teremos aí esse texto. Quer ver? Corações Solitários é um dos contos de Rubem Fonseca, não é? Aí vamos lá. A trama é a seguinte: um repórter desempregado aceita emprego novo, responder às correspondências de leitoras de uma entrevista feminina. Então nós temos ali Corações Solitários, é um dos contos de Rubem Fonseca, seria então aí uma espécie de um título, o primeiro enunciado, né, desse texto. E aí vem na sequência, a trama é a seguinte: um repórter, a trama é a seguinte, 2 pontos. Por que 2 pontos aí? Está utilizando 2 pontos porque vai explicar qual é a trama, tá? Então, já uma dica aí sobre pontuação, né? Pontuação já vai indicar que na sequência vem uma explicação. Um repórter desempregado aceita emprego novo, responder à correspondência das leitoras de uma revista feminina. Então, vamos lá. Assim, com o nome feminino, para permitir a necessária confiança e credibilidade, olha só, né? Credibilidade ao trabalho. Recebe cartas de todos os tipos, quer dizer, de pouquíssimos tipos. São as mesmas coisas de sempre e dá respostas estereotipadas sobre como cuidar de filhos, de filhas, de maridos, de amantes, de saúde e etc. Né? Então vamos lá. Aí na sequência nós temos o quê? Um tal Pedro Redgrave, no entanto, estabelece com ele uma correspondência mais sólida. Cartas e respostas se sucedem. E aí, olha só, cartas e respostas se sucedem. Aí você tem, até que um dia, o repórter descobre que Pedro Redgrave é de fato seu chefe. As razões pelas quais lhe escreve são ambíguas, e nisso reside o interesse principal do conto. Leiam, é ótimo. Então, observem aí que aí você tem uma sequência lógica para este enunciado, né? Então, aí sim ele alcança a coerência, ou seja, fica um enunciado dotado de sentido e não simplesmente um amontoado de frases, ok? Vamos à próxima questão aí também, que trata desse ordenamento. Olha só. Assinale a ordem que os fragmentos a seguir devem ser dispostos para se obter um texto com coesão, coerência e correta progressão de ideias. Vamos lá? Olha só, nós temos aí então 6 enunciados, tá? Temos aí 6 enunciados e você terá então que ordená-los de forma tal que eles possam produzir aí um texto dotado de sentido, né? Ordenados de forma tal que produza um texto dotado de sentido. Então vamos lá. Dê um pause aí agora para que você possa então tentar fazer esse ordenamento e na sequência eu discuto aqui com vocês essa questão, ok? Vamos lá. Então, você aí, né? Fez aí, deu pause, ordenou, e aí? Qual foi o item que você marcou? Qual a sequência lógica aí que ficou então? Então vamos lá? Olha só, então primeiro, né? O sistema escolar brasileiro ignora a multiplicidade de etnias que habitam o país.
não apenas os manuais de história, mas todas as práticas educativas da escola são transmitidas a partir de uma visão etnocêntrica, ou seja, tem uma etnia como centro, tá? Então, colocando essa visão etnocêntrica. A escola brasileira é branca não porque a maioria dos negros está fora dela. Então, por que ela é branca, né? Ela fala assim, por que ela... Então, vamos lá. É branca porque existe a partir de um ponto de vista branco, existe a partir de um ponto de vista branco. Deve-se incluir na justificação da evasão escolar a violência com que se agride a dimensão étnica dos alunos negros, né? Estes quem? Os alunos negros, se querem permanecer na escola branca, têm de afastar de si marcas culturais e históricas, ok? E assim, então, nós temos, né, o texto devidamente ordenado, de forma tal que possa produzir sentido. E eu chamo a atenção aqui, né, para este item 5, quando ele fala estes, se querem permanecer na escola branca, estes quem? Justamente está retomando aí negros, né? Ou seja, evitando a repetição do termo dentro do enunciado. Mais um exemplo aí para vocês de coesão anafórica, em que um termo é utilizado para retomar outro já citado anteriormente, evitando assim uma repetição dentro do texto. Ok? Beleza? Vamos lá. Mais uma questão aqui para discutirmos esse ponto aí. Olha só, assinale a construção gramatical que obteríamos se realizássemos o encaixe da segunda oração dentro da primeira. Então, nós temos duas orações e ele quer conferir, então, né, coesão textual, coerência e coesão textual a esses dois enunciados sendo devidamente encaixados um no outro, né, de forma tal a produzir sentido em um único período. Nós temos, então, a primeira oração. Sou favorável a algo. E a segunda oração é o divórcio ser aprovado. Muito bem. Para que você possa conferir também coerência ao seu texto, você tem que ter o domínio dos elementos ali, né, da regência. O tópico de regência que eu já trabalhei com vocês em outro momento, ele é fundamental para que você possa produzir um enunciado dotado de sentido que expresse realmente aquela ideia que você precisa passar no seu texto. Então, observem, aqui, para que você possa encaixar um enunciado no outro e tê-lo dotado de sentido e também de acordo com a nossa gramática, você tem que observar a regência de favorável, né? Quando ele diz, sou favorável a algo. Observe bem, quem é favorável a alguma coisa. Pede aí, né, a preposição a. Então, nós só temos uma alternativa que nos possibilite aí, então, apontá-la como correta. Justamente o item B. Sou favorável, quem é favorável a alguma coisa. A que você é favorável? A que o divórcio seja aprovado. Ok? Então, aí o conhecimento também da regência para que possamos produzir um texto enunciado coeso, né, que transmita exatamente aquilo que nós desejamos, aquilo que precisa ser transmitido. Vou trazer aqui para vocês um outro exemplo, tá, dessa questão da coesão textual a partir dos sinais de pontuação. Tá? Vamos trabalhar aqui também uma questão dos sinais de pontuação. Olha só, quando eu falo, né, João, vamos colocar aqui, João veio de táxi. João veio de táxi. Eu, vírgula, eu, bicicleta. Quando eu falo aqui, João veio de táxi, eu, bicicleta, olha só, está indicando que eu vim de quê? Eu vim de bicicleta, tá? Eu de bicicleta. Opa, eu de bicicleta. Deixa eu só corrigir aqui, vamos botar a preposição. Eu de bicicleta, tá? Então, quando eu digo aqui, né, João veio de táxi, quando fica eu de bicicleta, eu tenho aqui
a vírgula, omitindo o quê? Omitindo o verbo, funcionando também como um elemento coesivo, evitando a repetição desse termo dentro do período. Tá, ok? Então essa coesão textual ela pode também ser alcançada a partir do emprego de sinais de pontuação. Tá? E nesse caso você tem o emprego da vírgula, que pode estar substituindo ali um verbo ou substituindo um nome, conferindo coesão textual a este enunciado, evitando assim a repetição desse termo. Ou um outro exemplo aqui que nós podemos utilizar também, para que você possa entender aqui. Olha só, a utilização desses pronomes. Ó, sua camisa é igual. Quando eu falo que sua camisa é igual, você tem que lembrar que o que é igual a alguma coisa, não é isso? O nome igual exige uma preposição a aí para o seu complemento. Então, é igual a alguma coisa. Vamos supor que você está caminhando com uma pessoa aí pelo comércio, né, por uma rua de comércio, e você observa então, né, que a camisa que a pessoa está vestida é igual à que está na vitrine. Então, você fala, olha, sua camisa é igual a da vitrine, tá? É igual a da vitrine. Observe bem, é igual a que da vitrine? A camisa. Aí, olha como isso é interessante. Você tem aqui esse A com acento grave indicando a ocorrência da crase. Por que ocorreu a crase aqui nessa situação? Porque você tem a preposição a, tá? Você tem a preposição a, que há a exigência do nome igual, o que é igual a alguma coisa, mas você tem um outro a aqui. Esse outro a que nós temos é um pronome. É um pronome demonstrativo. Olha só. Por que o pronome demonstrativo? Observe bem, repita aqui comigo. Sua camisa é igual a quê? A da vitrine. A que da vitrine? A camisa da vitrine. Então, esse a pronome, que está aqui fundido em um só, ele retoma o substantivo camisa, evitando assim uma repetição desse termo dentro do enunciado. Porque se você, ao produzir esse enunciado, escrevê-lo da seguinte forma, sua camisa é igual à camisa da vitrine, observe, você tem a repetição do substantivo camisa dentro desse enunciado. E aí você tem a perda da coesão textual. Tá? Então, coesão textual é você falar o que precisa ser dito com economia verbal e evitando essas repetições dentro do enunciado. No caso aqui, você tem o pronome a, o pronome, substituindo o nome camisa, conferindo a este enunciado a esperada coesão textual que todo texto deve ter. Certinho? Então, nós temos aqui a fusão do a preposição com a pronome demonstrativo, essa fusão, marcado aqui pelo acento grave, indicando que ocorreu então o fenômeno da crase, já que esse pronome então ele cumpre o papel de substituir o nome camisa, conferindo aí ao enunciado a devida coesão textual. Tá certo? Então eu quero que vocês, a partir do momento aí que estiverem lendo, estudando, revisando esses tópicos, tá? Que você possa estar atento na sua leitura dos textos, fazer essa leitura crítica, percebendo a aplicação dos sinais de pontuação como elementos de referenciação, a ocorrência ali, por exemplo, do fenômeno da crase, como eu mostrei para vocês aqui, e também praticar um pouco mais esses exercícios em que você tem que ordenar o enunciado. Tá? É muito comum a banca apresentar um texto e como questão ela indicar para você ali um parágrafo e falar, pedir que você aponte em que altura do texto, em que momento do texto aquele parágrafo deverá ser inserido de forma tal que ele alcance coerência e coesão textual. Tá certo? Beleza, meus caros. Então, fico por aqui com esse tópico de compreensão e interpretação de texto, Então, nós trabalhamos aqui vocabulário, trabalhamos palavras-chave, trabalhamos intertextualidade, trabalhamos paráfrase, trabalhamos a relação texto com texto, como isso aí é muito importante, trabalhamos a questão de palavras em sentido denotativo, sentido conotativo, e agora é você aplicar todos esses conceitos, é você realmente fazer uma leitura crítica de todos os textos que chegar à sua mão e buscar interpretá-los sempre de forma objetiva.
tá ok? É isso que você deve buscar aí nas suas resoluções de questões preparando para suas provas, tá certo? Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau, obrigado!